noches. Buenas noches. Olá, doutor. Boa noite. Seja bem-vindo, doutor. Buenas. ¿A qué se dedican? ¿De qué? Muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas, Kalina? Sim, em português, muitas coisas. Estamos a receber as pessoas, doutor. Tá, parou tudo. Estará A impressão engraçado. que dá. Tatiane Barbosa. Pode assumir aí, Tatiane. Márcia, querida. Tu salvación, Kalina. Sim, me socorro. Tu salvavidas. Sim. Tu Ângelo, doutor. Sim. Bueno. Hoy queria que ela assumisse tudo, pero que ela está assim muito tímida. Tímida é o mesmo em espanhol? Sí. Pois nossa tradutora está tímida, Márcia. Não pode, Márcia. Ninguém está te ouvindo? Não. Tem certeza? No tiene cara de... Sim, pero que ela inventa. Como é invenção em espanhol, Márcia? Invenção. Eu não apareço, entendeu? Tá sem som, Márcia. Ai. Deus, Doutor, tivemos uma reunião com pares. Nós acompanhamos, eu queria fazer uma pergunta, eu não estou sem som. Reunión que... Com pares, muito em buena. teoria estão te ouvindo, vó. Não, sim. ¿Cuándo? Ah, é. ¿Cuándo? Pares e... Aí é. Eu tentei falar com essa menina. Márcia, como é a pronúncia de ontem? Ontem. Não escutei. Gente, Eliane, Oi. pon silencio todos los micrófonos. sim, Cíntia. Ah, Cíntia, é porque está contigo, Cíntia. Vai. É de manhã, tá bom? Tá. Cíntia. Os microfones em silêncio. A hora, doutor Salvador, não está em silêncio. Ah, sim. No, digo que Eliane se puso en silencio también y siguió hablando, pero bueno, ya. Entonces, ¿qué me decías? E aí é. Tivemos uma reunião muito boa com Paris e Pablo. Qué bien. Sim. Qué bien. Com coisas de tirar dúvidas. Eliane, lembra aí as coisas de ontem? Sim, falamos de dúvidas que las cuestiones que algunos hablaban y sobre la suprema unidad con Jesús. Esto es un punto muy importante que estuvimos hablando. La suprema unidad. ¿Y a qué conclusión llegaron? Que necesitamos de tudo, que nos falta tudo. No, pero ¿cuál es la suprema unidad con Dios? Con la suprema unidad con Jesús es un total abandono de nuestra voluntad, de nuestros gustos, de nuestras... de todo. Hay yo creo que es un tipo de distanciamiento de las cosas
estarmos inteiramente livres para que Jesús actúe em nós outros. Pero que creo, doctor, que a intenção do grupo é de que uma unidade suprema em lo pensamento. Todos em lo mesmo, na mesma linha, no mesmo pensamento sobre a divina vontade, porque tem muitas malas interpretações. Estar então, em total abandono isso. Para que Jesus sea uno con nosotros. ¿Vieron alguna? No sé si está, está parado, parece. ¿Cuál? Sí, sobre la suprema, a que habla de la suprema unidad. ¿La Pero del que, libro 9? No recuerdo, los números no recuerdo, pero que es eso, es para que nosotros todos tengamos una mesma... Espérate, Kalina. Si abierto los micrófonos, no se escucha. Sim, é porque tem mais de um microfone. Cíntia, dá uma olhada nisso, por favor. Vera, pode Vera, por favor, desligar o seu som, porque está interferindo. Obrigada. Entonces, ¿qué me decías, Kalina? Es que la intención del grupo es para que una unidad de pensamiento a respecto de la divina voluntad, porque tiene muchas interpretaciones malas, entonces ese es el objetivo del grupo. Una unidad para que no tenga tantas interpretaciones. Entonces todas las personas están en sus grupos. Tiene formación, tiene personas que Fausto, por ejemplo, recuerda de Fausto que está siempre en otras reuniones. Eu não recuerdo de onde eres. Vera, você lembra de onde é o Fausto? Eu creio que do Peru. Peru? Acho que sim. Então, todos os participantes estão em tus reuniões. É só para que haga uma unidade de pensamento, de interpretações, e não uma coisa assim. Por isso, uma unidade, suprema unidade. Vamos a leer. Sim. Del libro 9. ¿Sí? La lectura 52 del libro 9. Deixa... ¿La tienes, Eliane? Sim, eu tenho, mas só um minutinho. Eu tenho que pegar, porque eu tenho ainda em cadernos, leitura 9. Está aqui. Qual é qual? O número do capítulo? 9 es libro 9, lectura 52. Sim. Esta. A consumação na unidade da vontade forma a unidade suprema. Esta, que leemos ayer. ¿Así la leyeron ayer? Sí. Eso es lo que le preguntaba a Kalina, que si habían leído alguna. Sí, sí. Vera tenía hablado que la lectura era esa. Por eso, entonces no hace falta leerla otra vez. Aquí lo importante nada más es entender que Luisa no pudo llegar a esa unidad suprema. Eso es interesante. ¿Sí? No pudo llegar debido a su papel de víctima y a la obediencia que le debía al confesor, que era de oponerse a los castigos. Pero Jesús le hace entender que si él hubiera obtenido de ella esa unidad aún en los flagelos, eso hubiera sido suficiente
para que él disminuyera los flagelos. Parece como incongruente. O sea, Luisa se opone por el papel de víctima. Luisa quiere recibir en ella los castigos que la humanidad debería de recibir. Y eso hace que Jesús no pueda llevar a cabo todos los flagelos que quería poner. Entonces, ahí hay una voluntad que se está oponiendo a la voluntad divina. ¿Se entiende? La voluntad divina quiere flagelar y la voluntad humana quiere oponerse a los flagelos. Y vuelvo a repetir, en Luisa tiene una razón que es el papel de víctima y la obediencia al confesor. Pero en nosotros no existe ese punto. No existe ni la obediencia, ni existe la misión o el papel de víctima. Por lo tanto, nosotros debemos llegar incluso a estar unidos a la voluntad de Dios, aún en los castigos. O sea, no verlos como algo nocivo, como algo que no queremos, que le pedimos que cese eso, que no siga adelante en esas, por ejemplo, la guerra. O sea, todo este tremendo problema que estamos viviendo en la actualidad, todo esto es un flagelo y debemos estar acordes con eso porque ese es el punto clave. No oponernos jamás a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es flagelar, que no es por castigo, sino es por amor, para corregirnos. ¿Sí se entiende? Sí. Yo no lo sé porque no hizo la traducción, entonces creo que todos entendieron. Yo creo que no, porque no tradujeron nada. No, doctor. Entonces, doctor, yo empiezo ahora a la traducción. Sí, la Pero unidad. A ver, vamos a ver. La unidad suprema. La unidad suprema es estar siempre en acorde o en la misma línea de la voluntad de Dios. Está sempre de acordo e na mesma linha com a vontade de Deus. No oponernos a nada de lo que Él dispone. Não nos opor a nada do que Ele dispõe. Aún en los propios flagelos. Ainda nos próprios flagelos. Luisa nunca pudo llegar a esta unidad suprema. Luísa nunca pôde chegar a essa unidade suprema. Porque Luisa tenía el papel de víctima y aparte la obediencia que el sacerdote le daba. Porque Luísa tinha o papel de vítima e, além disso, o papel de vítima que a obediência que o sacerdote lhe dava. Y la obediencia era oponerse a los flagelos. E a obediência era para ela se opor aos flagelos. Ahora, ese papel de víctima y esa obediencia, nosotros no la tenemos. Agora, esse papel de vítima e a obediência, nós não temos. Por lo tanto, nosotros podremos llegar a esa unidad suprema uniéndonos en todo a la voluntad de Él. Portanto, nós podemos chegar a essa unidade suprema nos unindo em tudo na vontade dele. ¿Sí? Y para eso es esta lectura que, bueno, ya la leyeron ayer, así que simplemente volverla a repasar. Ojalá que la repasen en casa.
Era isso que dizia essa leitura que nós vimos ontem, e quem quisera que vocês repetissem esse estudo em casa. Y Jesús le dice algo muy curioso. Dice, si te tuviera conmigo con mi voluntad en el acto de flagelar. E Jesus disse, se tivesse comigo no ato de minha vontade, no ato da flagelação, é isso, Sí. doutor? ¿Mandé? Sim. Sí, en el acto de flagelar, tal vez habría disminuido el flagelo. Talvez tivesse diminuído o flagelo. ¿Sí? Porque no hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra. Porque não há poder maior nem no céu nem na terra Que un alma que en todo y por todo está consumada en mi voluntad. do que uma alma que em tudo e por tudo está consumada na minha vontade. Dice, esta alma llega a debilitarme y me desarma como le place. Esta alma chega a me enfraquecer e a debilitar-me como lhe apraz. Por lo tanto, el unirnos totalmente a la voluntad de Él es un obstáculo mayor que el ofrecer, que el pedir, el oponerse a los flagelos. Pode repetir, doutor? Portanto, está Por unido tanto, à vontade dele. El estar en esta suprema unidad con Él. Estar nessa suprema unidade com ele. Evita más los castigos que estarse oponiendo a ellos. Evita mais os castigos do que estar se opondo a eles. Y luego le dice esto que dije al principio, de que Luisa no alcanzó ese punto. Dice, E logo disse aquilo que eu disse ao princípio, que Luísa não alcançou esse ponto. Dice, este es el último punto de la consumación de tu voluntad. E ele diz, esse é o último ponto da consumação da tua vontade. En la mía. Na minha. Que tantas veces te he pedido. Que tantas vezes eu te pedi. Y que la obediencia y la caridad hacia el prójimo no te lo han permitido. E que a obediência e a caridade com o próximo não te tiveram permitido. De tanto que muchas veces yo he cedido ante ti. É tanto que tantas vezes eu tenho cedido ante a ti. Sí. Así que bueno, este es el punto culminante, es esa unidad suprema. Estar acorde a la voluntad de Dios en todo. E o ponto culminante é esta unidade suprema, estar de acordo com a vontade de Deus em tudo. Y ahora, ¿esto qué quiere decir en nuestra vida? E agora, isso, o que quer dizer na nossa vida? Esto es una pregunta. Isso é uma pergunta. Quer dizer que não podemos estar fazendo nossas vontades, né? No ato é também um ato enorme de humildade. Márcia. De se renunciar. ¿Nadie más? Se entende, doutor? Não, já foi. Entendeu? Bom. ¿Alguien más? Nada más. Bueno.
Nosotros nos quejamos frecuentemente por las situaciones que debemos pasar. Nós nos queixamos frequentemente pelas situações que nós devemos passar. Situaciones que pueden ser en la sociedad, en el trabajo, en la familia. Situações que podem ser no trabalho, na família. ¿Sí? Y eso siempre nos ponemos siempre en la posición de decir cómo lo quito, cómo lo corrijo, cómo lo hago. E nós sempre nos colocamos na posição de dizer como eu tiro isso da minha vida, como eu afasto isso, como eu faço. La falta de trabajo, una familia desunida. A falta de trabalho, uma família desunida. Un esposo o una esposa incómoda. Um esposo ou uma esposa incômodos. Hijos en malos pasos. Filhos no mau caminho. Situación económica muy precaria. Situação econômica muito precária. Todo esto son situaciones de la vida. Tudo isso são situações da vida. Y todo esto debemos tomarlo como si fuera voluntad de Dios. E tudo isso nós devemos receber como sendo vontade de Deus. ¿Sí? Como si fuera voluntad de Dios. Como no, se for. ¿sí? Como se fosse vontade de Deus. No que sea voluntad de Dios. Não que seja vontade de Deus, como se fosse vontade de Deus. Como si fuera voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos vivirlo. Bueno, primero debemos aceptarlo y vivirlo en la divina voluntad. Devemos aceitá-lo e vivê-lo na divina vontade. Y no buscar el cómo corregirlo en la divina voluntad. E não buscar como corrigir isso na divina vontade. Debemos hacer humanamente lo posible por salir de esa situación. Devemos fazer humanamente o que for possível para sair dessa situação. Sí. Sim. Pero no oponernos al resultado de nuestros esfuerzos. Mas não nos opor ao resultado dos nossos esforços. No sé si queda claro esto. Não sei se fica claro isso. Doutor, puedes esmiuçar más ¿Qué? que hablaste ahora? Sobre defina más cosas de este aspecto, porque cuando hay situaciones muy difíciles y muy contradictorias do que vives, ¿no? Uh-huh. Y así hace un embate espiritual muchas veces, Uh-huh. ¿no? Así es. Bueno. Entonces, ¿cómo se definir o que es bueno de hacer, o como vos disseste ahora? Mira, lo principal es entender que Dios ha preparado ayudas para vivir en la divina voluntad. Olha, o principal é entender que Deus tem preparado ajudas para viver na divina vontade. Y una de esas ayudas es exactamente esta, las situaciones de la vida. E uma dessas ajudas é especialmente essas, das situações da vida.
¿sí? O sea, todas las situaciones son medios para que nosotros podamos darle vida a la divina voluntad. Todas essas situações são exatamente como nós vamos dar vida à divina vontade. Déjame buscar una lectura. Mm. No la encuentro, Kalina, pero bueno. O sea, el punto es, todo lo que suceda, no debemos de, con nuestra voluntad, oponernos a eso. O ponto é que tudo que sucede na nossa vida, nós não devemos nos opor a isso. ¿Sí? Debemos tomarlo como un medio para darle vida a la divina voluntad. Devemos recebê-lo como um meio para dar vida à divina vontade. Eso no quiere decir no buscar la forma de salir de esa situación. Isso não quer dizer que nós não vamos buscar uma forma de sair dessa situação. Pero el resultado Mas o resultado siempre dependerá y debemos aceptarlo como voluntad de Dios. sempre vai depender e devemos receber como um resultado da vontade de Deus. No sé si esto queda claro, Elena. Sí, gracias, doctor. Es bueno oír todo esto para entender las diversidades que pasamos, ¿no? Y cómo vivirlas en la divina voluntad. ¿Y cómo las podemos vivir, Elena? Reparando y si el amor es la premisa de la divina voluntad, con amor. Trabajando los malos sentimientos y O sea, vigilante para no crear situaciones difíciles y sí de forma pacífica, como Jesús. o sea, el ejemplo sería Jesús. Kalina. O exemplo seria Jesus. La vida de Jesús fue total y absolutamente de dolor y de sufrimiento. A vida de Jesus foi total e absolutamente de dor e de sofrimento. De rechazo, de burla,
de rejeição, de escárnios. ¿Sí? Ahora, él, ¿cómo vivía todo esto? Agora ele, como ele vivia tudo isso? ¿Sí? ¿Cómo lo vivía? Lo vivía dándole vida a la divina voluntad. Ele vivia dando vida à divina vontade. Y dejando todo a disposición del Padre, ¿sí? Que el Padre dispusiera. E deixando tudo à disposição do Pai, que como o Pai dispunha. Y aceptando todo como voluntad de Dios. E aceitando tudo como vontade de Deus. Y igualmente María. Igualmente Maria. María toda su vida estuvo con ese sufrimiento de saber lo que le iba a pasar a su hijo. Maria, toda a sua vida, esteve com esse sofrimento de saber o que o seu filho ia passar. Pero uno de los ejemplos más claros en la vida de María, Mas dos exemplos mais claros na vida de Maria fue que ella se había ofrecido su virginidad, el no casarse nunca, para ofrecérsela a Dios. é que ela havia oferecido a sua virgindade e não casasse nunca. Ela ofereceu isso a Deus. Cuando los sacerdotes le dicen que se tiene que casar, Quando os sacerdotes dizem a ela que ela tem que casar, porque era la ley, porque era la costumbre, porque era a lei e porque era o costume. entonces María, o sea, no se opone ella. Então, Maria, ela não se opõe a isso. Todo lo deja en manos de Dios y lo vive como voluntad de Dios. Tudo ela deixa nas mãos de Deus e ela o vive como vontade de Deus. ¿Qué sucedió? E o que aconteceu? Que Dios puso en su camino a José. Que Deus colocou no seu caminho a José. Y José se había también ofrecido virgen, ¿sí? O sea, tenía el mismo voto de castidad que María. E José também havia se oferecido virgem. Ele tinha o mesmo voto de castidade de Maria. Por lo tanto, la virginidad de María no sufrió ninguna merma. Portanto, a virgindade de Maria não sofreu nenhum dano. Ahora, si María se hubiera opuesto a la voluntad de Dios, a lo que los sacerdotes le decían, Agora, se Maria tivesse se oposto à vontade de Deus, como os sacerdotes disseram para ela, hubiera echado por tierra el plan de la redención. ela havia derrubado por terra o plano da redenção. Porque no hubiera podido tener la concepción del verbo en ella. Porque ela não poderia ter tido a concepção do verbo nela. Por dos razones. Por duas razões. La primera, que se hubiera opuesto a la voluntad de Dios. A primeira é que ela haveria se oposto à vontade de Deus. Y segunda, que hubiera quedado embarazada sin el resguardo de un matrimonio. E a segunda, que ela teria ficado grávida sem ser resguardada por um casamento. Por lo tanto, hubiera sido condenada en las leyes judías por haber tenido relaciones fuera de un matrimonio. Ela teria sido condenada por ter tido relações fora do casamento. Creo que se entiende perfecto lo que debe ser estar siempre acorde a la voluntad de Dios.
Eu creio que se entende perfeitamente o que significa estar de acordo com a vontade de Deus. Doutor, Sí, Eliana. não, é que há aqui uma pergunta da Natália. Eu vou ler em português e depois em espanhol. Doutor, por exemplo, uma pessoa que está doente, ela dá a vida à divina vontade nesta situação que se encontra. Ela não pede para Jesus curá-la. Ela busca tratamento e acolhe os resultados do tratamento. É isso, doutor? Eu vou tentar. Doutor, por ejemplo, una persona que está doliente, ella da su vida a la divina voluntad. Y en esta situación que se encuentra, ella no puede, no pide a Jesús para curarla. Ella busca tratamento y acolhe, no me recuerdo, los resultados del tratamento. ¿Es esto, doctor? Uh-huh. Mira, el estar padeciendo una enfermedad, a ver, Kalina. Está sem som, Kalina. Ah, desculpa. Olha, está padecendo de uma enfermidade? Esa enfermedad, ella la debe estar ofreciendo a Jesús para compartir los sufrimientos de él. Essa enfermidade, ela deve estar oferecendo a Jesus para compartilhar os sofrimentos dele. No estar oponiéndose o rechazando esa enfermedad. Não estar se opondo ou rejeitando essa enfermidade. Eso la une, pone el punto de unión de su voluntad con la voluntad de Dios. Isso a une, é o ponto de união da sua vontade com a vontade de Deus. Pero no quiere decir no buscar alivio. Mas isso não quer dizer que ela não vai buscar alívio. Pero el resultado de esa búsqueda, mas o resultado dessa busca, el resultado del tratamiento, o resultado do tratamento, o de los varios tratamientos a los que se someta, ou a dos vários tratamentos em que ela se submeta, lo debe tomar como voluntad de Dios. Ela deve tomar como vontade de Deus. Si es un resultado bueno, un alivio de esa enfermedad, es la voluntad de Dios y agradecerlo como tal. Se é alívio dessa enfermidade, ela deve receber como vontade de Deus e agradecer por esse resultado. Si no hay un resultado, o sea, bueno, y no se alivia o incluso empeora, se não é um resultado bom, ela não alcança um alívio, mas inclusive ela piora, lo debe tomar como voluntad de Dios. Deve receber isso como vontade de Deus. Y vivirlo como voluntad de Dios. E vivê-lo como vontade de Deus. Ofreciéndolo igualmente como sacrificio para unirlo a los sacrificios y a los dolores de Jesús. Oferecendo igualmente como sacrifício para unir aos sacrifícios e às dores do sacrifício de Jesus. O sea, el punto está en no rechazar lo que está sucediendo. O ponto está em não rejeitar o que está acontecendo. ¿Se entiende, Eliana? Sí, entiendo, gracias. Natália? Entendi, sim. Obrigada, doutor.
A veces resulta un poco complicado entender esto. Às vezes, fica um pouco complicado de entender isso. Pero es simplemente un abandono total Mas é simplesmente um abandono total en manos de Él. nas mãos dele. Si el resultado es bueno o es malo, Se o resultado é bom ou se é mau, debemos tomarlo como voluntad de Él devemos recebê-lo como vontade dele y seguirlo adelante. O sea, y eso es lo que nos permitiría llegar a esa consumación total y a esa e, suprema. e seguir adiante. É isso que nos levaria a uma consumação total e essa unidade suprema. A ver, Vera quería hablar hace rato, tenía la mano alzada. Vera? Kalina, fala para ele que ele já respondeu a minha pergunta. Ele habla, doutor, que sua pergunta já obtive uma resposta sua. Entonces, ¿pasamos a las lecturas, Elena? ¿O Sim, podemos. sí queda claro esta unidad suprema? Sí, la unidad suprema es chegando, como Luisa no llegó al punto, ¿no? Uh-huh. Pero Luisa tenía una razón. Sí, que era los flagelos. Sí, pero la razón era la obediencia y el papel de víctima. Sí, que no es nuestro caso. Só traduzir aqui, é que Luísa não alcançou essa unidade suprema por uma razão, pelo seu estado de vítima e, doutor? Y la obediencia. E a obediência ao confessor. Doutor, uma pergunta. E o que seria Luísa alcançar essa unidade suprema? O que seria? Unirse a los flagelos. O sea, que Jesús quiere flagelar y que Luisa no se hubiera opuesto a esos flagelos. Sim, as coisas que sucederiam em el mundo. Isso? Os castigos, sim, entendo. Então, o fato de Luísa ter que sempre se oponer a los castigos, era isso que lhe impedia de essa unidade suprema. Así es. Por ejemplo, sí. ahorita con la guerra. ¿Sí? Sim. La guerra Só um minuto, doutor. Eu não sei se todo mundo entendeu. Eu perguntei para ele se então o que seria Luísa ter essa consumação na unidade suprema. E ele explica que Luísa não teve porque ela tinha que se opor aos castigos e aos flagelos por obediência. Y por ejemplo, ahorita la guerra. E, por exemplo, agora a guerra. Y esa amenaza de guerra general, de una tercera guerra mundial. E essa ameaça geral de uma terceira guerra mundial. O sea, generalmente como lo que queremos es que se quite, que oponernos a eso. Geralmente o que nós queremos é nos opor a isso. Pero la pregunta sería, ¿qué querrá Jesús? Mas a pergunta seria, o que Jesus quer? Jesús querrá que esa guerra continúe,
para escarmiento del ser humano? Será que Jesus quer para... Márcia, escarmento, o que seria escarmento? Abre teu microfone. É como se fosse uma punição, uma purificação. Então, será que Jesus quer isso para uma purificação do ser humano? Así es. No es, la voluntad de Jesús es exactamente esa, el purificar a la humanidad. A vontade de Jesus é exatamente essa, purificar a humanidade. Ahora, el resultado de si hay o no hay guerra, eso depende de él. Agora, o resultado, se há ou não guerra, isso depende dele. Nosotros pensamos que depende de las negociaciones que se hagan a nivel humano. Nós pensamos que depende das negociações que se façam no nível humano. Pero no tomamos en cuenta que para que eso suceda, se necesita el permiso de Dios. Mas não tomamos em conta que para isso aconteça, necessita a permissão de Deus. Por lo tanto, si Dios no da el permiso, no importa lo que el hombre diga, haga, no sucederá. Portanto, se Deus não dá permissão, não importa o que o homem faça ou diga, isso não acontecerá. Y si Él da el permiso, entonces se desatará esta guerra. E se ele der a permissão, se desatará essa guerra. Ahora, si tomamos en cuenta lo que dice esta lectura, agora, se nós tomarmos em conta o que diz essa leitura, dice que cuando estemos acordes de acuerdo a su voluntad, diz que quando estamos de acordo com a sua vontade, eso es una fuerza muy potente para que Él no castigue. Isso é uma força muito poderosa para que ele não castigue. Pero eso se hace uniéndonos a la voluntad de Él. Mas isso se faz unindo-se à vontade dele. No oponiéndonos. Não nos opondo. ¿Y de qué manera nos oponemos? E de que maneira? Sí. E de que maneira nós nos opomos? Rogando porque nos suceda, ofreciendo nuestros actos para que esto se mitigue, para que la gente entienda. Oferecendo nossos atos, nossos atos e o que, doutor? Nuestras oraciones, todo, para que nos suceda. Nossas orações para que diminua esse flagelo e para que isso não aconteça. Bueno, eso que parece bueno es oponernos a la voluntad de Dios. Isso que parece bom, na verdade, é nos opormos à vontade de Deus. Por lo tanto, no estamos unidos en esa unidad suprema con la voluntad de Él. Portanto, nós não estamos unidos nessa unidade suprema se nos opomos a Ele. Ahora, ¿qué es lo que debemos pedir? Agora, o que é que nós devemos pedir? ¿Qué debemos hacer? O que devemos fazer? Reparar. Reparar. Amar. Amar. Glorificar. Glorificar. A nombre de toda la familia humana. Em nome de toda a família humana. Que eso es lo que Él no ha recibido y por eso son los flagelos. Isso é o que ele não tem recebido, por isso os flagelos. Y ahora nos dice que esa alma que se une totalmente a Él es la que lo puede calmar y puede quitar los flagelos. Agora ele diz que essa alma que se une totalmente a ele é aquela que pode tirar e diminuir os flagelos. Doutor, Sí, Ellen.
Não, é que Natália, assim, uma pergunta. Vou ler em português primeiro. Doutor, temos que ter intenção de gerar vida divina naquilo que fazemos e iremos fazer? Doutor, temos que ter intenção de gerar vida divina naquilo que hacemos e iremos hacer? La pregunta es generar vida divina. Sí, generar. Generar. Bueno, Falei gerar. eso es exactamente lo que sucede con los actos que nosotros hagamos en la divina voluntad. Isso é o que acontece com os atos que nós fazemos na divina vontade. Debemos estar conscientes de que cada acto es una vida divina que se genera. Devemos estar conscientes que cada ato é uma vida divina que se gera. Y es una vida divina que le permite a Dios manifestar nuevos dones, nuevos atributos, nuevas bienaventuranzas, todo nuevo. É uma vida divina que permite a Deus gerar novos atos, novas... Nuevos atributos, nuevas bellezas. Novos atributos, novas belezas. ¿Sí? Y eso es, se ha ofrecido esto a Él. Isso, se nós oferecemos a Ele, solamente se puede hacer en esta unidad suprema. Somente se pode fazer nesta unidade suprema. Y entonces le estamos ofreciendo todo lo que Él desea recibir. E então nós estamos oferecendo tudo o que Ele deseja receber. Y a nombre de toda la familia humana. E em nome de toda a família humana. Por lo tanto, Él estaría totalmente complacido con lo que estamos haciendo. Portanto, Ele estaria totalmente complacido. Márcia, uma palavra para complacido. É que não vem agora na minha cabeça. Bueno, estaría a gusto, estaría contento. Hã? Complacido. Contento. Ah, contente. Ele estaria contente com isso. Así que este es lo que estamos haciendo en cada acto y debemos estar conscientes de eso, Natalia. Isso é o que nós devemos fazer em cada ato e devemos estar conscientes disso. ¿Sí? Y esto es lo que Jesús dice, que vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. E isso é o que Jesus diz, que viver na divina vontade é dar Deus a Deus. ¿Qué otra cosa le podríamos dar? Que outra coisa nós poderíamos lhe dar? Nada más. Nada mais. No hay nada que le pudiéramos dar aparte de darle su misma vida. Não há nada que poderíamos lhe dar além de dar sua mesma vida. Por lo tanto, es una reparación que es total, completa, donde se le da todo el amor y toda la gloria que debe recibir. Portanto, é uma reparação completa, onde nós podemos dar todo o amor e toda a glória que ele deve receber. Doutor, sabe que estava recordando uma coisa, é que tenho dois filhos menores que vivem em Estados Unidos. Então, o último furacão iria justamente para a cidade de Orlando e Tampa, onde eles estavam, os dois, um em Orlando, outro em Tampa. Márcia, tu pode traduzir para mim? Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. Repete, por favor, que eu estava aqui.
Não, acho que essa parte ele entendeu. Eu vou falar em português para as pessoas entenderem e aí depois você traduz. É que meus 2 filhos mais novos vivem em Orlando e o último furacão foi o maior furacão que passou pelos Estados Unidos. E eles iam passar pela cidade deles. Mis 2 hijos viven en Orlando, ¿dónde? Orlando, Y Estados Unidos. los 2 huracanes mayores iban a pasar por su ciudad. Uno por su ciudad. Sí, lo más grande de los últimos tiempos. Lo más grande de los últimos tiempos. Sim, então muitas pessoas em vários lugares do mundo começaram a pedir orações para as freiras, por exemplo, no Brasil, para o Instituto Hesed, e todo mundo começou a rezar, inclusive eu. Todos empezaram a rezar, incluso Kalina. Incluso ella. Sim. Então eu rezava, e eu tenho um aplicativo, eu monitoro o furacão pelo celular. Eu monitoro o huracán por el móvel. Por um aplicativo, My Radar. Então, eu monitorava o furacão, para onde o furacão ia, e eu monitorei o furacão e ficava, por Deus. Bueno, ¿y qué sucedió, Kalina? Que sucedeu um milagre, que o furacão estava arriba do Golfo de México, eu monitorava, ele estava arriba, acá em Golfo de México. Então, quando as pessoas começaram a rezar, ele barrou na noite. Ele estava cá e veio para cá. Então, não passou em Orlando. E minha hija, que estava em Tampa, onde o furacão foi o impacto do furacão. Tá certo, Márcia? Impacto, sim? Sim. O furacão era de categoria 5 e lo bajou para 1 quando subiu em la terra, em Tampa. Então, lo foi mitigado, lo castigo, muito, porque a destruição diminuiu, seria muito grande. Por eso, mira, en términos generales, la gente se opone a eso, sí, con rezos, oraciones, o sea, pidiendo. ¿Y Dios los escucha? Sí, eso no hay problema. Pero son personas que están oponiéndose a la voluntad de Dios. Não lembro agora, mas ele disse que as pessoas rezam e pedem e Deus mitigou, mas isso, de qualquer forma, não é vontade de Deus, doutor, é isso? Não é a vontade de Deus? Recordemos que en la voluntad de Dios no hay peticiones. Recordemos que na vontade de Deus não há petição. ¿Sí? ¿Por qué no hay peticiones? Porque el alma que vive en la divina voluntad lo tiene todo. E por que não há pedidos? Porque a alma que vive na vontade de Deus, ela tem tudo. Y le puede dar todo a Dios. E ela pode dar tudo a Deus. Y ese darle todo es lo que puede servir para disuadirlo del flagelo. E esse dar tudo a Deus é o que pode impedir de ele mandar o flagelo. Estas son astucias de la divina voluntad en la cual, sin oponernos a la voluntad de Él, pero estamos logrando que disminuyan los flagelos. Essa é uma astúcia da divina vontade, que sem nos opormos a ele está diminuindo os flagelos. Doutor, eu tenho uma pergunta. Varias.
¿Qué sería entonces que una madre cuando un furacón más grande de los últimos tiempos va hasta sus hijos? ¿Qué deberías de hacer? ¿Cómo, doctor? ¿Qué deberías de hacer? Te pregunto. Tú me preguntas y yo te pregunto. Ay, doctor, no lo sé, porque tengo también 5 nietos allá. Entonces, no lo sé. Yo solo sé empezar a pedir y pedir. Mi pregunta sería, si una alma lo tiene todo, ¿qué esa alma lo hace en esa situación? Por eso es ponernos de acuerdo, acordes a la voluntad de Dios. Bom, eu perguntei que se, no caso, uma alma que vive na vontade de Deus, ela tem tudo. Então, o que essa alma deveria fazer numa situação como essa? Por eso, ponernos de acuerdo con la voluntad de Él. Então, por isso, nos pôr de acordo com a vontade dele. Eu estou rindo aqui. Espérame, Perdão, doutor. Estar pidiendo el reino para todos. E está pedindo o reino para todos. Y ese pedir el reino es lo que Dios quiere, es la petición de Él. E esse pedir o reino é o que Deus quer, é a petição dele. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Estar siempre puesta en la divina voluntad, dándole a Dios lo que todas esas personas que viven en Orlando no le dan. Portanto, o que deves fazer é o que todas essas pessoas que vivem em Orlando não lhe dão. El amor, la gloria que quiere recibir. O amor e a glória que ele quer receber. Haciendo las reparaciones no solo por las personas de Orlando, sino por todo el mundo. Fazendo as reparações não só pelas pessoas de Orlando, mas por todo o mundo. Eso es lo que deberías de hacer. Isso é o que deverias fazer. Pero eso es lo que no hiciste. Não, não, não lo hice, porque eu mirava o furacão por la internet y muy grande, entonces ia para la ciudad de mis hijos y yo só sabia pedir. E muitas pessoas, em Brasil tinha umas hermanas religiosas que passaram a noite toda em Instituto Hesed em oração. E esse furacão, quando subiu em la terra, que eu não recordo o nome, tem um nome em inglês quando o furacão sai do mar e vai para a terra, não recordo o nome. Então, quando ele subiu em la terra, em Tampa, estava em categoria 1, foi um milagre, um grande milagre. Era categoria 5, lo mais grande, y quedó en categoría 1. Por eso, a ver, Kalina, y a todos se los digo, en concreto, ¿qué es lo que están pensando? Por isso eu te digo, Kalina, e a todos, concretamente, o que é que vocês estão pensando? ¿Están pensando que hay que rezar, que hay que pedir? Vocês estão pensando que tem que rezar, tem que pedir? Eso es darle vida a la voluntad humana. Isso é dar vida à vontade humana. ¿Ustedes saben lo que quieren hacer? Vocês sabem o que é que vocês querem fazer? Quieren vivir en la divina voluntad, tienen que estar acordes a la voluntad de Dios.
se vocês querem viver na divina vontade, vocês têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Y deben estar total y absolutamente abandonados a lo que Dios haga. E devem estar totalmente abandonados ao que Deus faça. Y si el huracán hubiera entrado y hubiera hecho destrozos y hubiera matado a tu hija y a tus nietos, no, fíjate bien lo que te voy a decir. Eso hubiera sido un bien para ellos, de alguna manera, en forma material, no, pero en forma espiritual, ahí Dios los hubiera salvado. E se o furacão tivesse atingido os teus filhos e tivesse matado a eles, e isso seria para a salvação deles. Foi isso, doutor? Sí, así es. O sea, es total y absolutamente contrario a lo que nosotros pensamos. E isso é totalmente e absolutamente contrário ao que nós pensamos. Pero recordemos que nuestros caminos no son los caminos de Él. Mas recordemos que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Y esto es el punto por el que Jesús afirma que serán pocos los que puedan llegar a vivir en la divina voluntad. E esse é o ponto pelo qual Jesus afirma que serão poucos aqueles que vão viver na divina vontade. Porque serán muy pocos los que estén dispuestos a renunciar a todo. Porque são muito poucos os que estão dispostos a renunciar a tudo. Incluso a ese amor maternal tuyo. Inclusive a esse teu amor maternal. Sí. Sí, yo reconozco que não é fácil. Reconozco que eu concordo, creio que seja assim. Pero que realmente é uma coisa difícil. Bueno. Yo me recuerdo que nuestra madre, Nuestra Señora, en Jesús siendo que sería crucificado, ¿no? Ella también, junto con todo el pueblo, dice, crucifiquen la madre. Este é o exemplo. Isso é muito, isso é muito bueno de hablar, pero que quando tem uma coisa concreta, eu quero saber que hace cada pessoa. É muito, sim, eu concordo, pero que assim é muito fácil. Eu também já havia leído isso e tudo, pero que eu reconozco que não é tão fácil. Eu quero isso, sim. Pero que não é tão fácil, e se tu vês uma situação... Doutor, quando eu tinha 24 anos, meu quarto filho se morreu em meus braços, em minhas manos. Então, quando eu queria chorar e chorar, eu No se escucha. Ah, sim? Ahora sí. Sim. Não, eu falava que quando eu tinha 24 anos, meu quarto filho se morreu em minhas manos, em meus braços. Então, eu falava assim, quando chorava quando estava solita, e lo dizia para Deus, era tu filho, e tu sabes que é melhor para ele. Isso, quando tinha 24 anos, uma coisa da mais grande que passei em minha vida. Meu filho Mateus. ¿Y por qué no lo haces ahora? Sim, pero que sim, estou mais fraca, eu creio.
Hay una lectura donde dice que la creación es la voz de la divina voluntad. Vontade. Vontade. Y empieza a enumerar dónde está su voluntad y qué hace. E começa a numerar onde está a sua vontade e o que faz. Dice que la divina voluntad está en la tierra sosteniéndonos a nosotros. Diz que a divina vontade está na terra sustentando a nós. Y que nadie le pone atención. E que ninguém lhe põe atenção. Y que por ese no ponerle atención, por ese despreciarla, E por esse não ter atenção e por desprezá-la, a veces se agita y produce movimientos terremotos, o sea que pueden hundir ciudades, personas, pero todo es con la finalidad de que se acuerden de que Dios existe. e por isso é que se agita e tem furacões e essas coisas, para quê? Para que recordemos que Dios existe. Para que recordemos que Deus existe. Dice que la divina voluntad se vela en el viento. Diz que a divina vontade se revela no vento. Para darnos la vida. Para nos dar a vida. Para traernos el amor de Dios a nosotros. Para trazer o amor de Deus a nós. Pero como no le damos, no le ponemos atención. Mas como não lhe pomos atenção, a veces se desata en vientos impetuosos. Às vezes se desata em ventos impetuosos. Para decirle al hombre, aquí estoy. Para dizer ao homem, aqui estou. Y esos son los huracanes y todo lo que esos aparentes fenómenos naturales. E isso são os furacões e esses aparentes fenômenos naturais. Ojo, aparentes fenómenos naturales. Atenção, aparentes fenômenos naturais. Pero que Jesús nos dice que es su voluntad llamando la atención al hombre. Mas que Jesus nos diz que é sua vontade chamando a atenção ao homem. Por lo tanto, ¿cuál sería la forma de mitigar esos fenómenos? Portanto, qual seria a forma de diminuir esses fenômenos? Reconociendo la divina voluntad. Reconhecendo a divina vontade. Y dándole a Dios lo que Él desea recibir. E dando a Deus o que Ele deseja receber. ¿Se entiende? ¿Vocês entendem? El día que el hombre viviera en la divina voluntad plenamente, todos. No dia em que o homem viver na divina vontade, todos plenamente, no habría estos sucesos. Não haveria esses acontecimentos. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Assim, é isso que nós temos. El alejamiento del hombre de Dios. O afastamento do homem, afastamento de Deus. ¿Sí? Por lo tanto, si el hombre se acercara a Dios, portanto, se o homem se aproximasse de Deus, todo esto vendría disminuido. Tudo isso viria diminuído. Y si acaso nos llega a tocar sufrir estos fenómenos, e se acaso nos tocar sofrer esses
fenômenos, sería voluntad de Dios, seria vontade de Deus, no una desgracia, não uma desgraça, sino una voluntad de Dios que debe tener forzosamente una finalidad buena. uma vontade de Deus que deve ter forçosamente uma finalidade boa. Igual que la Virgen cuando dice, cuando tiene que gritar, crucifíquenlo. Igual quando a Virgem teve que gritar, crucifica-o. Todo lleva un fin que es unido a la voluntad de Dios para bien de la criatura. Tudo leva um fim que é unido à vontade de Deus para a criatura. Porque el huracán, Porque um furacão, el terremoto, terremoto, ¿sí? Todo eso es para corregir, para llamarle la atención al hombre. tudo isso é para corrigir, para chamar atenção ao homem. ¿Qué vas a hacer cuando vuelva otro huracán categoría 5? 5. Oh, por Deus. Sabes que tiene todos os anos, tiene la temporada de huracanes. Entonces, yo sempre tenho um aplicativo para monitorar os furacões, porque todos os anos tem isso, todos. E já passou por la ciudad de mi hija. ¿Y no ves Cuando- que es aleja de la divina voluntad? Não vês que? Que esa preocupación constante te Assim. aleja de la divina voluntad. E você não vê que essa preocupação constante te afasta da divina vontade? ¿Tú crees que Jesús está atento con su celular al movimiento de los huracanes? Perdão, doutor. Perdão. Você acredita que Jesus está atento ao seu celular, monitorando os furacões? ¿Verdad que Não no? lo sei, doutor. Eu creio que ele mira para mim e diz, oh, quando que aprende? Él está monitoreando tu mente y tu voluntad diciendo, esta Kalina no entiende nada. Sim, eu creio que sim. Así que, bueno. Isso. A ver, Vera. Sim, Então, doutor, eu tenho tempo, porque todos os anos tem huracanes. Então, no próximo ano, eu posso falar o que sucede. Lo que te recomiendo es que tires tu celular. O aplicativo, o MyRadar. O MyRadar, o aplicativo. Eu monitorava o furacão em tu país, que estava em El Golfo de México. Ujú. doutor, aí aqui Vera quiere hablar. sim, es que Cleonice hace una pregunta muy grande. A ver. Quem hace teología aprende que Adão y Eva no existieron de verdad y de que toda esta historia de Adán y Eva nadie más es que una analogía. Cuando hablo sobre la divina voluntad y Adán y Eva, me chamam de ingênua, como se diz, Sônia? Porque a formação de padres religiosos e até leigos existe este ensinamento contrário à fé que professamos, ao catecismo, Suma Teológica de São Tomás,
o que dizer a essas pessoas que nos consideram ingênuas? Bueno, la creación, vamos a recordar que el Génesis es una alegoría. Vamos recordar que o Gênesis é uma alegoria. Pero una alegoría que encierra enormes verdades. Mas é uma alegoria que encerra enormes verdades. Esta es la forma que Dios tiene de enseñarnos. Essa é a forma que Deus tem de nos ensinar. Porque no podemos entender las cosas tal y como son, las cosas divinas como son. Porque nós não podemos entender as coisas tal como são, as coisas divinas como são. El Génesis nos habla de la creación del ser humano. O Gênesis nos fala da criação do ser humano. Sería muy largo interpretar todo lo que dice. Simplemente quedémonos en esta verdad. Seria muito longo interpretar tudo o que diz. Vamos ficar só nessa verdade. Dios creador. Deus é criador. Si nosotros quitamos esta parte, si nosotros quitamos a Adán y Eva, si quitamos los primeros capítulos del Génesis, Se nós tirarmos Adão e Eva, se tiramos os primeiros capítulos do Gênesis, o sea, que nos dicen que los primeros 11 capítulos no son verdad. porque nos dizem que os primeiros 11 capítulos não são verdade. Entonces estamos quitando la creación. Então, estamos tirando a criação. Ahora, si quito la creación, ¿cómo pongo el origen del ser humano? Agora, se eu tiro a criação, como eu ponho a origem do ser humano? ¿La pongo en la evolución? Eu a ponho na evolução. Y la evolución, o sea, ¿quién la dirige? ¿Quién la forma? E a evolução, quem a dirige? Quem a forma? Tendríamos que decir forzosamente que es Dios. Teríamos que dizer forçosamente que é Deus. Entonces, lo que tenemos que es una negación del acto creador de Dios. Assim, o que temos é uma negação do ato criador de Deus. No sé qué otra cosa decirles. Una negación que se opone incluso al Evangelio. Não sei o que dizer. É uma negação que, inclusive, se opõe ao Evangelho. Jesús habla de que Él es el segundo Adán. Jesus fala que ele é o segundo Adão. Se opone a todo lo que se dice en Luisa, en los escritos de Luisa. Se opõe a tudo o que se diz nos escritos de Luísa. A lo que se dice en los escritos de María Valtorta. O que se diz nos escritos de Maria Valtorta. Y de cualquier vidente que haya hablado sobre este tema. E de qualquer vidente que tenha falado sobre este tema. Si eso fuera realidad, se isso fosse realidade, entonces Jesús es un mentiroso. Então Jesus é um mentiroso. O sea, ¿por qué digo que Jesús sería mentiroso? Porque todo lo que se dice de Adán en el libro de cielo sería... E por que eu digo que Jesus é mentiroso? Porque tudo o que se diz de Adão no livro do céu seria mentira. Por lo tanto, ¿qué cosa tenemos ante nosotros? Portanto, Sí. que coisa temos diante de nós? ¿Aceptamos la palabra de Jesús o no? Aceitamos a palavra de Jesus ou não? Y Jesús nos habla de cosas que para la ciencia,
para la religión actual, para los teólogos, es erróneo. E Jesus nos fala de coisas que para a ciência e para La teología es erróneo. a teologia atual está errado. El hombre tiene en la tierra 6.000 años. O homem tem na Terra 6.000 anos. ¿Sí? El hombre fue creado por Dios y le puso por nombre Adán. O homem foi criado por Deus, que lhe pôs o nome de Adão. La santidad a la que queremos llegar, que es la santidad en la divina voluntad, es la santidad que tuvo Adán. A santidade a que queremos chegar, que é a santidade na divina vontade, é a santidade de Adão. Adán se le presenta a Luisa y le agradece que ponga todos los actos de él, dándole a Dios la gloria que él no le dio. Pode repetir, doutor, por favor? Que Adán se le aparece a Luisa y le agradece el que ella esté presentando sus actos de él, dando la gloria a Dios. Adão aparece a Luísa e lhe agradece porque ela está apresentando os atos dele e oferecendo para a glória de Deus. Luisa continuamente está reparando el acto de Adán. Luísa continuamente está reparando os atos de Adão. Se une al primer acto de Adán cuando tomó vida, las primeras palabras que Adán dijo. Ela se une aos primeiros atos de Adão quando ele tomou vida e ela se une às palavras que ele disse. Y podríamos seguir hablando de lugares y lecturas donde se habla de Adán. E nós poderíamos seguir de lugares e leituras onde se fala de Adão. Entonces, no nos queda más que decidir. Então, não fica para nós mais do que decidirmos. Si Jesús me está diciendo mentiras, Se Jesus está me dizendo mentiras, si Luisa está teniendo alucinaciones cuando habla con Adán y cuando se presenta con Adán, se Luísa está tendo alucinações quando ela fala com Adão e quando se apresenta a Adão, vamos a decir que esto de la divina voluntad no es verdad. Vamos dizer que isso da divina vontade não é verdade. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? ¿Qué estamos haciendo cuando leemos el libro del cielo? O que é que nós estamos fazendo quando nós estamos lendo o livro do céu? No debemos fijarnos en lo que la teología dice. Nós não devemos nos fixar naquilo que a teologia diz. Debemos entender, y esto que voy a decir probablemente no les parezca, Devemos entender, e isso que eu vou dizer provavelmente não vai parecer que la iglesia actual está tratando de desaparecer a Jesús de este mundo. Que a igreja atual está tratando de desaparecer com Jesus desse mundo. Ou seja, fazer Jesus desaparecer desse mundo. Está tratando de crear una nueva religión sin Jesús, sin Dios creador. Está tratando de criar uma nova religião sem Jesus, sem Deus criador. Entonces, estamos entrando en esta gran tribulación profetizada desde hace miles de años. Então, nós estamos entrando nessa grande tribulação profetizada faz mais de 1000 anos. Así que la decisión es nuestra. Assim que a decisão é nossa. No se trata de discutir con estas personas. Não se trata de discutir com essas pessoas.
Simplemente asegurar nuestra fe, asegurar lo que creemos y adelante. Simplesmente assegurar nossa fé, assegurar no que nós acreditamos e ir em frente. Lo que la Iglesia durante 2000 años ha estado sosteniendo. Bueno, O no, que es desde Moisés en adelante, o sea, es lo que tanto el pueblo judío como la Iglesia ha tenido como una verdad. desde Moisés em frente, a igreja tem sustentado como sendo verdade. Y que ahora nos vengan a decir que todo eso es mentira, E agora eles vêm nos dizer que tudo isso é mentira. realmente estamos tremendamente mal parados en nuestra fe.